José Poça Esteves e António Rebelo de Sousa são convidados desta noite do Closing Bell. Muito boa noite aos dois. Boa Obrigado noite, por estarem é aqui. sempre um prazer. Igualmente. António Rebelo de Sousa, começo por si, começo também pelas declarações do Ministro da Economia hoje no Parlamento. Estar a dizer que 2012 é o início do fim da crise. É excesso de otimismo de Álvaro Santos Pereira? Do meu ponto de vista, há aqui um certo excesso de otimismo, porque eu julgo que a crise se vai aprofundar fundamentalmente em 2012, vamos ter uma recessão profunda. Eu julgo que dificilmente a taxa de crescimento do PIB poderá ser enfim, superior enfim, aquilo que eu prevejo é que haja um decréscimo entre 3% e 4% do PIB, portanto, melhor bem acima do que o Governo prevê. Portanto, muito mais significativo do que aquilo que se prevê. Isto porquê? Porque se nós decompusermos, digamos, o nosso produto interno bruto, se nós fizermos uma análise com base em modelos econométricos, chegamos já à conclusão de que o consumo privado de bens não duradouros é realmente a variável, ao longo dos últimos 10 anos, mais importante, que tem explicado de uma forma mais significativa o comportamento do PIB. Enfim, e portanto, se nós, portanto, há uma ligação direta, há uma correlação, digamos assim, direta entre realmente a evolução do consumo de bens não duradouros e o PIB. E o consumo de bens não duradouros está a diminuir significativamente e vai continuar a diminuir bastante. Por outro lado, também, para além da redução do consumo privado, é natural que os gastos públicos diminuem, não é? Portanto, o consumo público também vai diminuir. O investimento privado vai diminuir e de forma muito significativa. O público também, realmente, as perspectivas não são boas. E também é sabido que a evolução das exportações não será tão positiva como seria desejável, até porque a conjuntura internacional também não é realmente a melhor. Portanto, eu acho que o próximo ano vai ser realmente um mau ano em termos de crescimento económico. O desemprego vai aumentar. Eu também não estou de acordo com as previsões que apontam para 13,4%, eu acho que vai chegar aos 15%. De acordo, enfim, com as minhas previsões, evidentemente, que são discutíveis, naturalmente. Penso que em 2013 é possível, se tudo correr muito bem, ao nível da Europa, portanto, ao nível da economia internacional, que começa a haver alguma ligeira recuperação, isto é, a taxa de decrescimento, não é, do PIB será menor e iremos talvez... Estamos a falar de crescimento, estamos ainda a falar de uma contração continuamos em menor. recessão, em 2013 continuamos em recessão, mas talvez com uma recessão entre 1% e 2%, portanto, uma contração da atividade económica entre 1% e 2% em 2013. 2014 para 2015 aproximamos então realmente da estagnação. E penso que taxas de crescimento positivas acima de 1% nunca antes de 2017, 2018. Isto é a minha previsão. Portanto, não partilho do otimismo do nosso Ministro da Economia e mesmo quando eu admito que começa a haver uma desaceleração do ritmo de crescimento, não é? Portanto, um princípio de uma certa inversão do ciclo da crise, realmente em 2013, já estou a ser otimista, é a partir do pressuposto que são adotadas algumas medidas na Europa que permitirão que a situação da Europa também se venha a alterar positivamente, e isso, como é sabido, é algo bastante problemático. José Poça Esteves tem esta visão também, sobretudo depois dos números que foram hoje divulgados do PIB, com uma contração de 1,7% no terceiro trimestre. Sim, também não partilho do otimismo do nosso Ministro da Economia. Infelizmente, não consigo partilhar. E estou de acordo com o António, até porque estar a apontar datas de fim de crise numa altura destas, quando a incerteza é de tal maneira grande, e o problema não está só em Portugal. Portanto, Portugal, nós estamos a fazer aquilo que temos que fazer e vamos fazendo. Mas o problema não é só nosso, como temos dito e referido e reinsistido neste tema. O problema é muito europeu. E o problema é também mundial. As assimetrias mundiais estão a provocar toda esta situação. Portanto, não é possível estar a prever finais de crise, até porque o G20, que era um ponto, que seria um ponto importante para ver em que medida é que poderia haver o tal equilíbrio maior entre as grandes assimetrias, não ajudou nada. Antes, pelo contrário, disse, bom, Europa, resolvam o vosso próprio problema e nós ficamos à espera. E a Europa não consegue resolver o seu próprio problema. Portanto, estar a apontar para uma saída da crise
neste momento acho que é muito, É muito difícil, porque, muito difícil. como diz o José Paulo Esteves, depende também muito da situação na Europa e há realmente um problema muito complexo que tem E a sido grande aposta de Portugal era precisamente sair da crise através das exportações. das exportações, o chamado Export-Led Growth Model, o modelo de desenvolvimento, ou modelo de crescimento liderado pelas exportações. Agora, enfim, que é uma teoria interessante e realmente em pequena economia aberta, é natural que se aposte essencialmente das exportações. Agora, o grande problema que se coloca hoje em dia, ao nível da Europa, tem sido frisado muitas vezes, quanto a mim, de uma forma, por vezes, incorreta, bastante incorreta. Há duas, realmente, teses. Há várias teses, mas fundamentalmente duas teses. Uma tese que defende que, por uma questão de ortodoxia, o Banco Central Europeu não deve, em circunstância alguma, emitir moeda e, portanto, também não deve, em circunstância alguma, financiar os Estados em situação de dificuldade e, portanto, comprar, quer até no mercado primário, quer até no mercado secundário, mas, enfim, sobretudo no mercado primário, a dívida soberana. É uma tese. E depois há a tese contrária, que é defendida por várias pessoas, evidentemente, incluindo o nosso Presidente da República, que até é de uma área política diferente da minha, com a qual eu, aliás, concordo. E tem-se dito coisas que não correspondem à verdade. Por exemplo, eu tenho ouvido dizer, em relação aos que defendem a tese de uma maior intervenção do Banco Central Europeu, que isso corresponderia, no fundo, a ser o Banco Central Europeu a pagar as nossas dívidas, o que é realmente bastante demagógico, porque os que defendem que o Banco Central Europeu financie monetizar a dívida. o Estado português ou o Estado italiano não estão a dizer que deve ser o Banco Central Europeu a pagar as dívidas. Uma coisa é financiar, outra coisa é pagar. Ora bem, são coisas diferentes, como sabem, são conceitos elementares. Ora bem, portanto é bastante demagógico dizer-se isso. E depois dizem outras coisas que não correspondem à verdade, como por exemplo que se o Banco Central Europeu estiver realmente a financiar a dívida realmente dos Estados e, portanto, a comprar a dívida soberana, no fundo, está realmente a emitir mais moeda, a criar realmente tensões, ou contribuir para que haja tensões inflacionistas, para que a moeda seja desvalorizada e está, de alguma forma, a contribuir para a responsabilização dos governos. Quer dizer, no fundo, a alimentar governos despesistas. Isto tem sido dito até por pessoas responsáveis que pensam saber de economia. Ora bem, isto não é assim, quer dizer, porque é verdade que enfim, sempre que o Banco Central compra a dívida pública, isso pode, enfim, emite moeda, pode realmente criar condições para que existam tensões inflacionistas. Isso é verdade, sabemos isso. E se houvesse alguma inflação, não só mas ajudava. aí está. Ajudava o É que haver alguma reajustamento, não há nenhum inflação, problema uma disso. coisa, E, sobretudo, uma 100% desvalorização da inflação. moeda. Exatamente, que era uma forma de fazer o reajustamento. É melhor fazer o reajustamento. E uma coisa é ver 100% de inflação, realmente o que aconteceu na República de Weimar, etc. Ver 100 quantos por cento, milhares por cento, isso é péssimo. E que ficou para sempre o Ou trauma. mesmo 20%, a chamada inflação galopante. Agora, a inflação, do meu ponto de vista, é um bocado como o sal, realmente. Em doses razoáveis, até realmente pode ser conveniente. Em doses excessivas, é um veneno. Portanto, eu diria da inflação aquilo que Maurice Duverger dizia do esquerdismo, não é? Em doses convenientes, adequadas, até pode ser como sal, agora, em doses realmente excessivas faz mal. Por isso é que o fim da crise não pode acontecer, conforme voltando ao ponto do fim da crise. A Europa, que deveria estar a encaminhar para um cenário, como já referimos várias vezes aqui, de integração, de governação, onde o Banco Central fizesse o papel de Banco Central. Um Banco Central só controla a inflação. O Banco Central é para emitir moeda, é para ser o último refúgio. É preciso apoiar as economias. Apoia as economias. Tem que haver, a Europa tem que ter um Banco Central, que não tem. Tem que ter um Banco Central. Mas não estamos a apontar para aí. As últimas notícias apontam muito, que eu não acredito muito. Acho que são mais um fator de perturbação, porque no final vamos voltar ao ponto que é o único ponto que é correto para a Europa, que é de maior integração. Essa história dos 2 euros, das duas zonas, a duas velocidades, isso só perturba o processo de crescimento da economia, porque não há qualquer dúvida. A Europa tem que se manter unida, tem que se manter coesa, que é a única forma de ter um peso mínimo e um fator de equilíbrio entre as tais assimetrias Estados Unidos, China, Europa. À questão precisa estar unida. Portugal. Portanto, não há alternativa. Que apostava de facto nas exportações, se não tiver esse motor, é possível redefinir a agenda de crescimento de Portugal? Não é. Porque Portugal só tem uma hipótese, é exportar.
entrar na economia internacional, entrar nas redes globais que estão em formação e onde Portugal tem um papel importante a desempenhar. Por exemplo, e voltando um pouco, se me permite voltar um pouco atrás, Portugal só consegue crescer se houver investimento. Investimento só existe se existem possibilidades de retorno. Tem que haver confiança, tem que haver estabilidade, e está-se a conseguir, e o Governo está a ir um pouco nesse sentido. Agora, tem que encontrar os setores que estejam a crescer a taxas de crescimento, que sejam atrativos perante o exterior e que estejam a crescer a taxas de crescimento, portanto, relativamente elevadas, porque não é possível estar a pagar 5 ou 6% de juro com a economia a crescer a 2, 3%. A economia tem que ser a 6, 7%. Parece impossível, mas também não há outra alternativa. A médio e longo prazo não há outra alternativa. E há setores, por exemplo, ainda hoje houve um grande encontro em Sines e ficou demonstrado que Sines, por exemplo, está a crescer com taxas de 20%. Só através deste tipo de novos modelos, novos recursos, novo posicionamento nas redes que estão em formação, só por aí é que se consegue outros níveis de crescimento. Por exemplo, eu lembro-me, a semana passada esteve um colega meu de uma agência de rating chinesa que esteve na Europa, e uma das perguntas que lhe colocaram foi: a China, porquê é que a China não apoia a Europa, não empresta dinheiro à Europa? E a resposta deles: não parece que a China empreste dinheiro à Europa. Agora, a China compra empresas na Europa e a China compra empresas em Portugal. Portanto, a China está preparada e os centros que têm liquidez estão preparados para investir. Tem que investir em setores que tenham um retorno elevado. E este país tem, já o referimos, o turismo, tudo o que é logística, transportes marítimos, tudo o que é mar, economia do mar, tudo o que é pescas, tudo o que é aquacultura, tudo o que é toda a componente de energias renováveis, toda a componente ligada a novos produtos ligados às biotecnologias e às ciências da vida, usando, por exemplo, os nossos materiais que estão no fundo do mar e à superfície. Portanto, nós temos todo um conjunto de recursos que podemos aproveitar e que podem permitir a esses setores e a esses investidores, a essas novas redes e a esses investidores internacionais terem taxas de retorno relativamente elevadas. Portanto, este país precisa de se orientar para estas áreas. Mas algumas dessas áreas que referiu já têm sido apontadas como bandeiras do crescimento económico português ao longo dos últimos anos, mas não estão a ser bem aproveitadas. Pois não, mas sabe o que é que se passa? O que se passa é o seguinte: primeiro, era preciso definir um modelo de desenvolvimento para a economia portuguesa, coisa que, claro, é difícil ser aceito por um liberal, porque um liberal acha que isso é o mercado que define, não tem que ser o governo a definir o modelo de desenvolvimento da economia portuguesa. Mas, como eu não sou liberal, eu acho que tem que haver um modelo de desenvolvimento para a economia portuguesa. Primeiro aspecto. Segundo, tem que estar à espera que as coisas aconteçam. Não. Depois, os liberais são muito bons para uma altura em que de expansão, é que está tudo a correr bem. É que está tudo a correr bem, que não é preciso... Exatamente. Aliás, todos nós somos um pouco liberais nos momentos bons e todos nós somos um pouco criticados nos momentos somos menos liberais nos momentos maus. Ora bem, também somos liberais com os nossos filhos quando eles realmente são ótimos alunos e está tudo a correr bem. Agora, primeiro aspecto, é preciso detectar, sintonizar os setores que são setores estratégicos em termos de desenvolvimento da economia portuguesa. E há vários, realmente já foi aqui apontado, o setor do mar, das florestas, o do turismo, realmente. Até o setor financeiro antigamente era considerado dos mais competitivos. Componentes de eletrónica, o software, há uma série de setores que nós realmente poderíamos aqui apontar. Ora bem, depois, as medidas de apoio concreto têm que ser implementadas. Incentivos fiscais, é possível ou não é possível? Ninguém nos explicou ainda se é possível ou não é possível, em que termos é que é possível no quadro comunitário, realmente. Fundos totais, o que é que está a ser preparado? Também ainda ninguém ao certo realmente explicou. Depois, realmente, em que medida é que, de alguma forma, nós temos uma estratégia, digamos assim, ao nível da internacionalização da economia portuguesa, quer dizer, quais são os instrumentos de uma política de internacionalização? Fez realmente um paper importante sobre essa matéria, mas ainda não se concretizou nada. Quer dizer, nós temos uma Caixa Geral de Depósitos que podia ser aproveitada para a internacionalização da economia portuguesa nos países mais evoluídos. Temos realmente a SOFID, que podia ser aproveitada para a internacionalização hard, digamos assim. Da maneira. Podemos pensar noutros instrumentos também, em termos da AICEP, mas nada se disse de concreto sobre essa matéria. Ora bem, portanto, há aqui vários aspectos que estão a falhar. Há aqui também já agora um comentário que eu quero fazer à Latre, porque eu há bocado, quando estava a referir, que
que se dizia que era muito mau permitir a intervenção do Banco Central Europeu, porque isso ia não só contribuir para que houvesse inflação, mas também ia desvalorizar o euro. Mas desvalorizar o euro é ótimo que aconteça, quer dizer, para aumentar a competitividade externa. É aquilo que nós precisamos. E eu pergunto, o que é que vai acontecer se isto continuar como se o tipo de evolução que tem vindo nos últimos tempos continuar realmente no mesmo sentido e à velocidade a que tem vindo a constatar-se toda esta evolução? O que vai acontecer é que vai haver contaminação de várias economias, realmente a Itália, a Espanha, realmente eventualmente a Bélgica também já não está muito bem, eventualmente a França. Isso vai contribuir para credibilizar o euro. Isso vai valorizar, apreciar, realmente aos olhos do mundo, o euro. E em que medida é que a solução que foi adotada agora, que é a da criação do FEF, do Fundo Europeu de Estabilização Financeira, e mais tarde até o Fundo de Estabilização Permanente, se não tiver os meios financeiros suficientes para acudir a situações de dificuldade, realmente, em que medida é que isso vai resolver o problema realmente da credibilidade das dívidas soberanas? Não vai realmente resolver o problema da credibilidade das dívidas soberanas. Isso era muito bonito se os tais fundos mutualizados realmente estivessem dotados dos recursos financeiros suficientes para. Não estando. Nesta altura, nem os países emergentes parecem estar dispostos a investir. Pois, exatamente. Portanto, e a alavancagem é uma coisa que realmente já se viu que não vai resultar de forma alguma. Portanto, eu julgo que, gosto ou não, eu compreendo que isto realmente é uma heterodoxia para alguns, realmente lamentável, a intervenção do Banco Central Europeu é fundamental no atual quadro. Nem os emergentes estão dispostos a investir. Ninguém investe em momentos de incerteza, em momentos de desconfiança, enquanto não tem certeza de que o investimento terá o retorno no momento adequado. Ninguém investe. Portanto, neste quadro de incerteza não há investimento. Durão Barroso hoje tentou recuperar aqui o conceito das eurobonds, dizendo que vai apresentar propostas para as eurobonds até 23 de novembro. Esperemos, porque anda a prometer há bastante tempo. Mas ainda vale a pena tentar lançar as eurobonds perante esta desconfiança toda que vemos, seja dos países emergentes, seja dos próprios investidores. Eu estou muito curioso em perceber como é que o Presidente da Comissão, o Durão Barroso, vai lançar as eurobonds nas atuais circunstâncias políticas da Europa. Claro que eu defendo as eurobonds e defendo uma maior governação e seria bom que as eurobonds fossem emitidas e que se fosse por esse caminho. Agora, não estou a ver condições políticas para isso. O Durão Barroso, de facto, continua a insistir nas eurobonds. Eu não vejo condições políticas para isso. Portanto, estou muito curioso em perceber como é que ele vai lançar eurobonds nestas circunstâncias. Mas ele, de facto, prometeu para a próxima semana. Esperemos. Para ver quais eu também tenho dúvidas que os eurobonds venham a... Quer dizer, sou a favor dos eurobonds, tal como vocês temos, e do reforço do orçamento comunitário, enfim, e de uma maior coordenação de políticas económicas e financeiras, tudo isso que nós temos dito e redito aqui neste programa, mas de imediato que vai ser necessária mesmo a intervenção do Banco Central Europeu. Quer dizer, não sei como é que vale realmente tentar outras alternativas. Como já dissemos várias vezes aqui, o Banco Central Europeu é que salvou a situação, foi o grande boia onde todos se agarraram. E o Banco Central Europeu tem que continuar a ser essa grande boia. A Europa tem que ter um banco, eu volto a repetir a minha ideia, tem que ter um banco. Ainda não tem que ter um banco. E tem que ser um banco na sua perfeita função, portanto, um banco de último recurso. Com plenos poderes. Com plenos poderes. E para isso tem que haver governação económica, e havendo governação económica, maior consistência e maior integração, já podemos ter o banco, já podemos ter as eurobonds, já podemos ter tudo isso. E quero enquanto isso não acontecer, não vejo como. Exatamente, estou totalmente de acordo, e quero chamar a atenção para um problema que é um problema grave, sério. É que as vulnerabilidades da economia portuguesa e da economia europeia, em geral, vão aumentando à medida que a crise se vai acentuando. E agora, pensando na economia europeia, vulnerabilidades da economia europeia, no caso de haver, por exemplo, a implosão da zona do euro, realmente haver uma grande crise com a saída de várias economias da zona do euro, se isso acontecer e com o regresso a experiências proteccionistas e a formas de nacionalismo exacerbado, tudo isso, isso coloca ao próprio Ocidente uma série de problemas. Desde logo, a Europa vulnerável a alguma grande potência que tenha uma maior capacidade de intervenção, realmente, e que queira recuperar as fronteiras do passado em termos de um grande império de ocupação territorial. E as pessoas não pensam nisso, nem admitem essa hipótese, enfim, e é sempre de pensar que isso pode acontecer um dia. Não há conquistas irreversíveis. A história repete-se. E a história muitas vezes repete-se. E é um problema realmente sério. Mas, de facto, estas últimas notícias são terríveis. Eu não consigo entender os europeus. Eu creio que ninguém tem dúvidas. Quem pensar um pouco percebe
que toda esta desagregação, que neste momento é previsível, infelizmente, é muito má para quem sai, por exemplo, do euro. Porquê? Porque, enfim, empobrece de uma forma drástica de um momento para o outro 20% ou 30% no mínimo, portanto, com todas as consequências que daí advém, com toda a dívida que tem que pagar em moeda forte, etc. Mas o grupo, chamado grupo mais forte do euro, provocaria um reforço, tal como acontece com a Suíça, em momento de incerteza, os investidores recorrem às moedas mais fortes. O que significaria que esse euro mais forte seria revalorizado e seria o desastre económico para os mais ricos também. Exatamente. Portanto, era mau para os pobres, é moeda de refúgio, era mau para os e, portanto, deve a apreciação da moeda ainda de uma forma mais significativa. Eu não consigo entender estes líderes europeus e infelizmente, estamos nesta situação por causa deles e não vejo forma de sair dessa situação. José Poças Neves, e queria só aproveitar também a sua presença aqui para comentar mais uma decisão dos líderes europeus. Agora, em torno das agências de rating, há uma nova perspectiva de legislação para fazer uma regulação necessária ou para manietar as agências de rating? O que é que lhe parece? Eu acho que estamos indo no bom caminho. Eu acho que a Europa passou de uma situação de uma terra de ninguém, aliás, sem regulação. O facto de ter acontecido o que aconteceu na Europa teve muito a ver com o facto de que as 3 agências americanas reguladas nos Estados Unidos da América e que chegaram ao ponto deste oligopólio, portanto, de um mercado imperfeito, de uma concorrência imperfeita, e como todas as concorrências imperfeitas, dos mercados imperfeitos, dão resultados imperfeitos. A legislação americana, de facto, sendo muito restrita, provocou a consolidação e o fecho em 3 grandes agências de rating, que depois se espalharam para a Europa, onde não havia regulação absolutamente nenhuma. Portanto, a Europa até o início do ano 2011, portanto, este ano que estamos a viver, não tinha nenhuma regulação. Depois, com a crise de 2008, tentou rapidamente criar uma regulação. E então as soluções que surgiram na altura eram piores as soluções que o problema. Finalmente está a sair no bom caminho e, por exemplo, neste momento, a partir de janeiro de 2011, a Europa tem a melhor regulação. Os G20, todos os países do G20 já consideram que a Europa tem uma autoridade reguladora das agências de rating que é considerada a autoridade de referência para regular as agências de rating. E está a ir, na minha opinião, no bom sentido. Aliás, todas as outras reguladoras, quer a chinesa, e é menos importante, mas sobretudo a própria SEC, que é a reguladora dos Estados Unidos, está-se a aproximar da reguladora europeia. O que está a fazer, depois de muitas coisas mal feitas, está-se agora finalmente a ir no bom caminho. E tem coisas muito positivas. Por exemplo, reconheceu que definitivamente o problema era um problema de concorrência. Portanto, está a combater o problema do oligopólio, criando e incentivando empresas mais pequenas. Por exemplo, neste aspecto, eu pessoalmente beneficiei com essa abertura, porque a Companhia Portuguesa de Rating foi das primeiras empresas a registar-se já nesta nova lógica. Muito mais exigente, conforme refiro. Devo dizer, por exemplo, que as 3 americanas tiveram que se ajustar significativamente e foi agora no último dia em que o podiam fazer que conseguiram fazer este registro. Só revela o nível de exigência que a ESMA, como se chama a reguladora, está a requerer. Agora, há coisas bem feitas, nomeadamente tudo o que for aumento da concorrência é bem feito, obriga, por exemplo, à rotação das agências de rating, não permite aquilo que provocou a situação americana, que era as fusões e aquisições dentro do setor. Portanto, a empresa grande não pode comer as pequeninas, portanto, tem 10 anos se tiver mais de 20% do mercado, não pode estar a comer e a crescer comendo as pequeninas. Foi isso que aconteceu para permitir que haja um mercado mais diversificado. Há uma rotação, portanto, obriga a que as empresas não permaneçam demasiado tempo junto do cliente, portanto, para dar origem a que outras possam entrar e, portanto, a partir daí possam ganhar terreno. Portanto, há muita coisa positiva que está a ser feita. Agora, há outras coisas negativas, por exemplo, uma que se fala muito e que é absolutamente tem um efeito contrário àquilo que se pretende, que é o chamado blackout, que é
em determinado tipo de situações, as agências de rating não podem emitir opinião sobre um país. Ora, isto para quem conhece os mercados, para quem conhece a situação, é a pior emenda que Só se mete. aumenta a desconfiança. Porque retirar, fazer blackout, não permitir às agências que divulguem a nota, só aumenta a desconfiança e, portanto, o efeito Mas acha que nesta é altura negativo, as agências de portanto, não rating faz nenhum estão sentido. a fazer um blackout propositado, sem que lhes tenha sido imposto, no que diz respeito à Europa? Tem-se falado muito sobre a situação de França, sobretudo, e na semana passada até houve um susto, digamos, nos mercados, com a possibilidade da S&P baixar a notação de dívida francesa. Acha que as agências de rating estão a ter esse cuidado de não mexer na dívida europeia nesta altura? Eu acho, como já referi inclusivamente aqui, que as agências de rating, ao contrário daquilo que são acusadas, tiveram o efeito de aguentar parte da especulação dos mercados. Aliás, basta olhar para um aspecto. Se olhássemos para as notas que as agências de rating atribuíam aos países, não é? E se olhássemos para as taxas de juros que estavam a ser realmente praticadas pelos mercados, havia um grande desfazamento. Porque os mercados sempre trabalharam e sempre especularam bastante com a questão das notas de rating. Mas as notas de rating tiveram esse efeito. Aguentaram relativamente bem, até determinada altura, a situação. Obviamente que eles têm um pouco um efeito procíclico. A partir da altura em que baixam, ajudam a baixar. O rating é uma análise prospectiva, portanto é uma avaliação prospectiva, e ao fazer a análise prospectiva, ao dizer que acreditam que vai acontecer isso, há uma tendência para que acontecer mesmo. Eu penso, em relação àquilo que o José Paulo Esteves disse, duas coisas. Primeiro, em relação à questão do blackout, que disse realmente que é um dos aspectos negativos e tal. E é que eu também já tenho ouvido opiniões diferentes sobre essa matéria. Não quer dizer que não concorde em parte com a crítica feita, mas há quem diga que há um certo paralelismo entre esse tipo de situação e a situação em que se suspende, por exemplo, a Bolsa, quando se nota que há quedas abruptas. Levado também ao extremo, dir-se-ia o que é bom realmente para o mercado e para a transparência, se há uma queda abrupta, as pessoas que sabem e vai mesmo até lá ao fundo. E em certas circunstâncias considera-se que é realmente preferível que haja, nesse domínio, também uma regulação, evitando-se que haja o chamado efeito reflexivo. O efeito reflexivo é que, quando, a certa altura, ao contrário do mercado de bens e produtos finais, em que há o estabilizador automático, no mercado de capitais não funciona o estabilizador automático, pelo contrário, é um efeito cumulativo, que é o tal efeito reflexivo, e se não se para, se não se põe um travão ali, realmente, às vezes, as consequências podem ser dramáticas. Aqui não é bem essa situação, eu percebo, e essa é a argumentação, por isso é que eu acho que é errado. argumentação que é dos Porquê? Porque isto é exatamente para combater este problema do mercado, porque Exatamente. as agências de rating não são desestabilizadoras. É isso que eu quero demonstrar. As agências de rating têm sido estabilizadoras. Elas não estão a fazer blackout, elas estão a achar que a situação está estabilizada e que ir mais abaixo do que a situação em que está será difícil. Por exemplo, no caso, e eu disse isto aqui, que o problema, quando se falou na Moody's e a Moody's passou a nota para 2B, e, portanto, para especulativo, o famoso lixo, Junk, para junk, para especulativo, eu disse que esse não era o problema. O problema era se alguma das outras também baixasse. A partir da altura em que havia duas que tivessem a mesma posição, aí é que era o problema. Mas não, as outras duas mantiveram-se e firmemente, e pelos vistos não há, os outlooks estão relativamente estabilizados, e portanto não é exatamente um blackout. Há uma estabilização da economia àquele nível. Obviamente que poderá baixar. Se a situação se descontrolar novamente, poderá baixar. Mas o que aconteceu foi um descontrole total provocado pela especulação dos mercados. As agências de rating aí funcionaram, ao contrário daquilo que é geralmente aceito, funcionaram como algum estabilizador. Por isso é que, no momento em que se retira o rating, os mercados ficam sem referências e então aí o efeito normalmente é completamente estabilizador. Sim, pode ser ainda mais estabilizador. Eu espero que nunca aconteça que um país, ou neste caso não é o país, seria a Comissão, provoque um blackout de uma dívida soberana, porque os efeitos podem ser absolutamente desastrosos. Muito piores que aqueles que aconteceram efetivamente, porque no caso da Grécia, e mesmo no caso português, mas então no caso da Grécia foi um desastre total. Não? José Paulo Esteves, António Rebelo de Sousa, muito obrigado pela presença neste Closing Bell.